É isso mesmo, né? Então... E parece que você estava falando da modernidade, ele fala também da crise, né? Aí, dessa crise hoje, né? Você queria... A modernidade trouxe o avanço da ciência e da tecnologia, mas, inclusive, esses filósofos judeus, eles nos dizem que o judaísmo ele vai na contramão do que a modernidade prega em relação a essa coisa da liberdade, né? Porque o judaísmo, nós podemos dizer que o cristianismo, né? Nós que somos cristãos, quando aprendemos com Jesus essa lei do amor, que não é mais amar o próximo simplesmente, mas amar como eu vos amei, está no Evangelho de João. Acho que é porque a convivência com o Geraldinho o dia inteiro, e ele gosta muito do Evangelho de João, não é? E também, isso que eu estou lembrando, né? Agora, então, amar como Jesus amou é sacrificar-se, né? Colocar-se no lugar do outro e sofrer por ele. Não é só sofrer com ele, mas até por ele também. É uma renúncia, né? Que Jesus não precisava sofrer por ele mesmo, não. Né? Então, se ele sofreu, foi por nossa causa. Porque nos ama, porque quis nos substituir, né? E quis nos amar até o fim, mesmo quando nós o rejeitamos. Então, a modernidade trouxe o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, isso é ótimo. Né? A razão humana chegou a um grau profundo de desenvolvimento. Mas o pensamento da modernidade sobre a liberdade ele é confuso, porque o pensamento da modernidade sobre a liberdade marcou inclusive o capitalismo atual. Que é assim, diz assim, a minha liberdade termina onde a sua começa. Quando diz isso, ele está dizendo assim, se eu quiser ampliar os limites da minha liberdade, eu tenho que diminuir a sua. Então nós somos concorrentes. Então nós somos concorrentes, porque se a sua liberdade limita a minha, eu vou querer aumentar a minha e para isso eu tenho que diminuir a sua. Então, alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Então nós nos tornamos concorrentes na liberdade. E aí, o que acontece com o que diz a Escritura? Né? Que é o contrário. A minha liberdade, quanto mais liberdade eu tiver, mais liberdade você terá. Nós não concorremos com liberdade. A sua liberdade não limita a minha, não. A sua liberdade aumenta a minha liberdade. Porque quanto mais livre você for, quanto menos egoísta você for, mais livre você é. E quando você é menos egoísta, você faz tudo para que eu me desenvolva, para que eu cresça, para que eu seja livre. Então, às vezes, eu sou uma pessoa muito oprimida. E aí vem você que não está marcado pelo egoísmo. Então, vamos pensar naquelas pessoas, né? Já que tive o dia inteiro na casa de Chico Xavier. Aquelas pessoas que Chico Xavier ajudou. Ele era uma pessoa que era livre. E todas as pessoas oprimidas que chegavam perto dele se desenvolveram, cresceram na liberdade, venceram suas barreiras, seus bloqueios, se expandiram, se desenvolveram, evoluíram. Onde que a pessoa é verdadeiramente livre vai diminuir a liberdade do outro? Nunca! Isso é a pessoa que é verdadeiramente livre, traz liberdade para o outro, aumenta a liberdade do outro, né? Sabe? Então, então, nesse sentido, aquilo que ensina o judaísmo do amor ao próximo e o que ensina Jesus do amar como eu amei, está na contramão do ensinamento da modernidade sobre a liberdade, né? Então, o que acontece? Na pós-modernidade, agora que ninguém sabe direito o que é, mas temos que ir pensando. Né? Então, é como a música do Lulu Santos, né? O tempo voa, amor, escorre pelas mãos, né?
Então, ele definiu a pós-modernidade numa poesia e ela está sendo estudada, porque o sociólogo Zygmunt Bauman diz que a pós-modernidade é a fluidez do tempo, ele escorre pelas mãos. Então a gente tem que se permitir, a gente tem que viver, a gente tem que se divertir, a gente tem que... E daqui a pouco, isso aqui já passou, então, e o que eu tenho é isso mesmo, então, tá? Então o que as pessoas têm? Elas têm um relativismo. Então, às vezes, nas comunidades religiosas, né, como ele falou, eu sou madre superior, não correspondo muito bem, né, ao protótipo. Ao cargo! Fazer o quê, né? O mundo está mudado. O mundo está mudado. Então, as pessoas dizem assim, cadê as vocações, cadê as noviças, né? Então, tem encontro, né? Todas as madres superiores, todos preocupados com o esvaziamento das grandes congregações. E eu disse exatamente o que eu vou lhe dizer agora. Não há crise de vocações, há crise de convicções, de manter os compromissos assumidos. As pessoas têm dificuldade de manter o casamento, de manter esse padre, de manter esse freira, de manter-se num grupo de oração, de manter-se num centro espírita. Elas ficam por um tempo, aí entra numa crise de convicções. O tempo voa, amor, escorre pelo fora. Então as pessoas vão para outra coisa. Então elas têm crise de convicções, elas não conseguem manter o compromisso, elas não conseguem pensar num compromisso definitivo. Elas acham que eu devo me comprometer por hoje e é que amanhã eu já tenho que estar em outra. Mas isso, o ser humano não é assim. Porque o ser humano é espírito imortal, dizem vocês, né? Verdade. O ser humano é espírito imortal, então ele é o quê? Permanente. Ele não é de estar cada hora fazendo... Ele é ele e se expressa de diversas formas. Mas ele apenas se expressa de diversas formas. Mas ele é ele, o que sou eu, né, diz o catolicismo, que é uma individualidade. Quando eu falecer, eu vou continuar sendo a Ila. Eu não vou perder a minha personalidade. É por isso que a gente tem os santos, porque o Francisco, o São Francisco que ajudava os pobres, enquanto estava aqui, não é possível que quando chega no mundo espiritual, ele esqueça os pobres. Ele é Francisco, ele não vai deixar de ser Francisco. Né? Então, isso aí, essa coisa da pós-modernidade, dessa crise de convicções, de manter-se nos compromissos assumidos, isso vai contra o que nós somos em essência. Não é? Então, nós temos planejamentos. E nesses planejamentos nós decidimos por coisas duradouras, não é? Coisas que são duradouras. Então nós temos que nos manter naquilo que nós planejamos e realizar aquilo que nós planejamos e realizar bem. E quando terminar, dizer igual a Deus, que viu que era bom. Como é bom a gente olhar para trás e aprovar uma coisa que a gente fez e dizer, olha, eu fiz o possível, melhor do que isso não podia sair. Então as pessoas quando me perguntam, né, minha frase, você está cansada? Eu sempre respondo, cansada e satisfeita. Satisfeita porque era o meu dever. E aí, aquele cansaço não é só cansaço. Eu estou feliz em ter realizado alguma coisa dentro dos meus limites. Não podia ser melhor do que isso, porque sou uma pessoa limitada, e além de limitada, sou pecador. Mas me doei, não é? Fiz o meu dever e me sinto cansada e profundamente satisfeita de ter colaborado em alguma coisa para que a humanidade não viva, como diz o Lulu Santos também, em passo de formiga e sem vontade. Né? Então, a humanidade... Hoje tá moderna. Essa madre tá muito moderna. Chamar de madre superior e cortar o paradigma, né? Então, porque essas músicas que tentam retratar a nossa época, elas que os jovens estão cantando,
elas dizem algo do que as pessoas sentem sobre o que nós estamos vivendo. E nós não podemos ficar alheios a isso. Nós não podemos ficar na estratosfera. Nós somos seres encarnados, nós estamos dentro desse mundo. Esse mundo aqui tem que ser um pouco melhor depois da nossa passagem, entende? Então a gente não pode não levar a sério aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo é um momento definitivo. Todas as religiões sentem que a coisa não está indo bem e nós estamos passando por um processo e nós vamos nos tornar um mundo diferente. Todos estão sentindo. Isso é insight. Isso é aquilo que as pessoas estão sentindo, é uma coisa coletiva, não é? Que depois de 2000 anos de cristianismo, e mesmo os que não são cristãos sentem alguma coisa no ar e que algo está acontecendo e que vai acontecer. Então, os evangelhos colocam os outdoors. Jesus está voltando. Volte antes para ele. Então, a gente sente que algo está acontecendo. Então, a gente tem que manter as convicções. Isso não quer dizer que, de certa forma, algumas coisas ficam desgastadas mesmo que não dá jeito, não é? Mas a gente deve se esforçar para manter as nossas decisões, porque nós planejamos as coisas. E quando nós planejamos, a gente deve chegar até o fim do planejamento daquilo que foi planejado. E quando ficar cansado e satisfeito por ter realizado bem aquele dever que nos foi proposto, que nós participamos disso, não é? Deus tem um propósito, tem um plano para nós. Mas esse plano não é só de Deus. Nós, mesmo dentro do catolicismo, se diz isso. O propósito de Deus também é um propósito meu. Eu participo, eu colaboro com Deus, porque é propósito para a minha vida. Então Ele não me deixou, Ele não fez um plano para eu seguir sem que eu tivesse a participação nesse plano. Então eu colaboro com Deus no plano da minha existência. Eu colaboro, ele não vai decidir tudo e me programar como alguém programa uma máquina, um sistema para funcionar automaticamente. Não, nós temos livre-arbítrio. Nós tivemos participação, né, nesse plano e por isso a gente deve assumir bem esses compromissos. Nos cansa, mas nós ficamos livres. No final, a gente só sente que está cansado, satisfeita. Eu acredito que é assim, não sei se também estou falando certo, né? Mas é isso que eu sinto disso que a gente está agora estudando sobre pós-modernidade. Eu não falei nada, você foi aí.